A paz do Senhor, como você está? Tudo bem? 30 de janeiro de 2025, mais uma oportunidade que eu e você temos, é um privilégio nós poder estar aqui comunicando com você, compartilhando da palavra de Deus. Leitura de hoje, nosso devocional está em Provérbios, capítulo 30. Vamos fazer leitura na linguagem de hoje que diz assim: são essas palavras solenes de Agur, filho de Jaques. Deus não está comigo, Deus não está comigo. Estou desamparado, sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água com um pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele e quem é o filho dele? Tudo que Deus diz é verdade e como um escudo para os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa e de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que é mentiroso. Oração. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar, nem rico e nem pobre. Dá-me somente o suficiente que eu preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratos com a sua própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem duas filhas e as duas se chamam me dá, me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa de chuva, o fogo de um incêndio. Quem caçoa de seu pai ou despreza sua mãe, quando fica velho, será comido pelos urubus ou terá os seus olhos arrancados pelos corvos. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se rastejando nas pedras, o navio que encontra seu caminho no mar, o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim: comete o adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento, a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos: as formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão, os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras, os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam entre bandos, as lagartixas, que qualquer um pode pegar com as mãos, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares e admiração: o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada, o bode, o galo que anda de peito erguido e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pensa. Bater o leite dá manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a ira da briga. Estes são os 33 versículos de Provérbios 30, né? Nós podemos entender aqui, ver o que significa tudo isso, pastor. É uma reflexão profunda, teológica, sobre a relação entre a humanidade e Deus.
destacando a humildade entre a grandeza divina e a busca pela sabedoria e justiça. Nós vimos aqui que Agur começa Agur reconhece a sua própria limitação e a ignorância em comparação com a sabedoria divina. Contudo, ele questiona sobre quem pode ser, Quem pode ser tão grande como Deus, tão sábio como Deus. Ele apresenta aqui muitas reflexões, colocando aqui na nossa perspectiva, diante da majestade do poder de Deus, que é infinitamente superior a mim e a você, a qualquer ser humano. Em seguida, ele afirma a perfeição das palavras de Deus como um escudo para aqueles que nele confiam, exortando contra qualquer adição ou distorção das palavras de Deus. Ele ressalta a importância da fidelidade às Escrituras e à revelação divina, sem ceder a alterações ou modificar a interpretação que ele nos dá. A própria Bíblia, ela mesma se explica em tudo. É só nós buscarmos o entendimento do Espírito Santo. É impossível olhar para o universo com a sua beleza multiforme e sua complexidade indescritível e não se curvar diante do Criador. O autor desse provérbio demonstra desde o início a sua humanidade, rejeitando todas as formas de arrogância, com uma eloquência singular. Ele abre o texto com as perguntas retóricas para exaltar a grandeza de Deus. Ele começa dizendo que quem é Deus, que ele não é digno da presença de Deus. E aqui nós podemos ver tantas coisas que ele vem falando e tentando nos explicar, O 5 e o 6, ele destaca aqui 3 verdades acerca da palavra de Deus. A natureza da palavra de Deus é pura, não existe contaminação ou impureza. A segunda verdade é que a palavra de Deus, ela é um escudo, uma arma de combate. E a terceira verdade, ele destaca que ela é completa. A plenitude da palavra de Deus, ela não só é pura, como é completa. Nós podemos continuar aqui ver que ele traz à luz muitas coisas que nós não conseguimos entender. O escritor aqui, ele faz uma oração, um pedido a Deus antes de morrer. O primeiro é que ele seja livre da falsidade e da mentira. E o segundo é não profanar o nome de Deus, nem pela riqueza, nem pela pobreza. Tanto a riqueza exorbitante como a pobreza profunda são armadilhas para a nossa alma. Por quê? Se ele diz aqui, Deus, se eu ficar rico demais, eu posso achar que eu não preciso do Senhor. E se eu ficar pobre demais, eu posso ter que vir a roubar e assim vou estar denegrindo a sua imagem na minha vida, vou estar cometendo pecado. Então ele faz essa oração pedindo a Deus que ele tenha o suficiente para viver. Muitas vezes nós achamos que é importante, que é necessário, nós enriquecermos aqui nessa terra. Mas na verdade aqui ele está nos dando uma lição que se nós tivermos o suficiente para suprir as nossas necessidades, nós já devemos estar felizes, estar contentes. Se nós tivermos o necessário para nós vivermos aqui nessa terra, nós devemos estar contentes, estar felizes, porque muitas vezes, a riqueza ela pode ser uma armadilha para as nossas vidas, para nos distanciar de Deus. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração também. E muitas vezes nós colocamos o nosso coração nas riquezas, naquilo que nós temos e acabamos nos distanciando de Deus. E aqui ele reconhece isso, por isso ele diz, Deus, não me deixe ficar rico demais, nem pobre demais, mas que eu tenha o suficiente para mim viver e viver bem, que a palavra do Senhor nos dê essa clareza, esse entendimento, que nós possamos entender o que Deus tem para as nossas vidas. Aqui no 10, ele está falando sobre a importância de nós não sermos caluniador, de nós não fazermos fofoca da vida das pessoas. Olha só, não expõe
um funcionário, ao seu patrão, uma declaração falsa sobre a vida de uma pessoa, pois ele pode ficar, né, irritado contra você, porque quem gosta de ser exposto? Ninguém gosta de ser exposto, né? Mas que o Senhor venha nos dar graça e nos dar sabedoria cada dia mais, para que nós possamos, sim, cada dia fazermos o nosso melhor. E aqui no 17, ele fala sobre o castigo dos filhos arrogantes. A relação entre pais e filhos deve ser uma relação de amor, de afeto, de respeito e de gratidão. Quando um filho não respeita pai, não respeita mãe, zomba do pai, zomba da mãe, diz que ele terá consequências sérias aqui, né? Diz que ele vai morrer, que os corvos podem arrancar os seus olhos, que ele pode não ter uma vida longa, a sua vida será abreviada pelo fato dele não ter o devido respeito com seu pai e com a sua mãe. Como o Provérbios nos adverte a isso, né? E aqui ele traz também mais advertências para a nossa vida, no 18 e no 19, né? Ele fala sobre mistérios da vida. Olha só, dessa vez as partes estão ligadas por uma admiração profunda entre os eventos no dia a dia. Cada dia que passa na nossa vida, nós precisamos sim estarmos atentos para buscarmos para nós vivermos de forma humilde, sincera e honesta na presença do Senhor nosso Deus, para que o Senhor venha se agradar de nós e que nós possamos entender que o prazer de Deus é que nós venhamos viver uma vida de uma forma plena, abundante, e que nós não venhamos ser como a sanguessuga, que nós venhamos aprender com os animaizinhos, por pequenos que sejam, com a formiga que trabalha e que guarda, que não gasta tudo que ganha, mas que ela tem sim uma reserva para que os dias de dificuldade, os dias difíceis que chegar, ela possa ter uma reserva, e que nós possamos aprender também aqui com esses bichinhos que são criaturas de Deus. O propósito de Deus para a minha vida e para a tua é que nós possamos buscar de tal modo a sabedoria que nós possamos saber que a arrogância é aquela que traz problemas para a nossa vida, que cria muitos problemas desnecessários. Então, vamos ficar esperto. Vamos deixar de ser criador de problema, mas sim um resolvedor de problema com sabedoria e graça, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia maravilhoso, que tudo nesse dia venha contribuir para o teu bem, para o teu bem-estar, para que você possa conquistar coisas maravilhosas em nome de Jesus.